Ainda é cedo para dizer o que causou de maneira exata a ruptura da barragem de Brumadinho. Mas, para os especialistas, essa tragédia estava destinada a acontecer. Diante da tragédia devastadora, o grito da esperança. Moradores cobertos de barro passam noites em claro em busca da vida, enquanto dezenas de corpos são retirados da lama. Isso aqui não era lama. Não, isso era pousada. Era a pousada aqui? Essa é a entrada da pousada. Aqui embaixo tinha uma pousada. Os minérios que sempre trouxeram riqueza às Minas Gerais hoje representam desespero, destruição e morte. São vidas humanas que não poderiam ter sido desperdiçadas. Um desastre também para o meio ambiente. Isso que vocês estão vendo, vocês vão olhar, meu Deus do céu, não é rio, nunca foi rio. Isso aqui era mato fechado. Olha isso aí. Foi uma falta de cuidado. 25 de janeiro, sexta-feira, era início da tarde, hora do almoço. Foi nesse momento que a tragédia chegou sem avisar e surpreendeu a todos, moradores, turistas e trabalhadores da mineradora Vale. A barragem que se rompeu foi construída em 1976 e fica na mina do Feijão. Ela estava desativada havia 3 anos. O grande volume de lama fez uma segunda barragem da mina transbordar logo na sequência. Correria, cara. Muito difícil aí. Tem que falar direito, né? Um rio de lama desceu morro abaixo numa velocidade impressionante. Invadiu estradas e rodovias, arrastou casas, carros, animais. Parte dessa ponte de uma linha férrea que passa sobre o córrego do Feijão desabou. Inacreditável a lama derrubar um negócio desse, hein? O restaurante e parte do prédio administrativo da Vale ficaram soterrados. Nós tínhamos aproximadamente 300 pessoas trabalhando no local. Quantos estavam no restaurante, quantos estavam no prédio administrativo, quantos estavam fora, isso nós não sabemos. Você manter uma estrutura que vai concentrar pessoas abaixo de uma barragem que pode romper. Então isso também tem que ser reavaliado. Segundo o geólogo Paulo Bodiani, professor da Universidade de São Paulo, barragens como a de Brumadinho são construídas apenas com terra batida. E são erguidas do modelo chamado alteamento e montante, ou seja, elas aumentam conforme a quantidade de rejeitos armazenados. A barragem que rompeu tinha 87 metros de altura, o equivalente a um prédio de 29 andares. Claro que eles não vão fazer uma barragem de concreto, que é usada para gerar energia elétrica, né, para conter um resíduo, um rejeito. Então, eles tentam minimizar custos e são geralmente feitas barragens de terra. Isso também vai ter que ser revisto. A barragem armazenava resíduos minerais que sobravam do processo de produção do ferro. Segundo a Vale, os 2 reservatórios que vazaram estavam lotados com 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos. O que é o minério de ferro, professor? Então, o minério de ferro são essas formações bandadas. Então, nós temos essa parte cinza, que é o minério, que é a hematita, alternada com sílica, que é esse mais fino, o menos espesso, e essa cor. Inclusive, é a cor da lama. Então, isso aqui é moído, é lavado e separado essa sílica. E nessa lavagem desse material mais fino, ele tem que ser disposto em algum lugar. Então, são colocados nos tanques de rejeito. Este ambientalista afirma que o rejeito pode causar sérios danos ao meio ambiente. A mineração de ferro, como rejeito, tem uma série de metais pesados associados com a extração do ferro. Entre eles, manganês, níquel, cobre, zinco e outros metais. Dependendo da composição do minério, pode ter arsênico, pode ter chumbo. Ou seja, são metais pesados que têm fortes efeitos negativos sobre a saúde humana, sobre os peixes dos rios e sobre toda a vegetação da região. Então,
tem um dano ambiental extremamente elevado e que pode perdurar por vários anos. A lama já atingiu o rio Paraopeba, que corta 48 municípios de Minas. Somadas, as populações dessas cidades ultrapassam 1.300.000 habitantes. A lama já começou a causar a morte de peixes. Tanto de peixe morto aí, o pessoal já foi pegando aí. Ao menos 6 prefeituras emitiram alerta para que a população se mantenha longe do leito do rio. Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, o abastecimento de água para a região metropolitana de Belo Horizonte não deve ser prejudicado. Já a captação na bacia do Paraopeba foi interrompida. As cidades passaram a ser abastecidas por outras represas. 2.000 moradores da região estão sem energia elétrica. O principal ponto turístico de Brumadinho, o Instituto Inhotim, não foi atingido pela lama. Mas uma das pousadas mais luxuosas da região, que hospedava os visitantes do museu, ficou soterrada. Em 2016, o cantor Caetano Veloso ficou hospedado aqui. Há informações de que pelo menos 30 hóspedes e a família do dono da pousada estavam no local. Isso aqui não era lama. Não, isso aqui era pousada. E o rio lá. Era pousada aqui? A porteira. Aonde? A chegada dela é lá. O ônibus foi visto próximo à barragem. As pessoas que estavam nele foram encontradas sem vida. 13 helicópteros e 200 bombeiros de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo seguem procurando as vítimas. Ali eles colocaram o corpo no pulsar. Está longe, olha só. É muito barro perto. Isso aqui pode deslizar tudo a qualquer momento. Então a gente tem que tomar cuidado e gravar na medida do possível. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou o local. Bolsonaro assinou um decreto que cria o Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres. O presidente também anunciou a criação de gabinetes da crise para monitorar a situação na região e definir medidas a serem adotadas. Tragédia, devemos trabalhar para evitar que novas aconteçam. O governo federal, bem como o governo estadual, tomaram todas as providências de imediato para ajudar a minimizar a dor dos familiares. Daqui para frente, o trabalho é basicamente busca de desaparecidos. Infelizmente, pode aumentar muito o número de mortes. Neste fim de semana, choveu na região. A barragem 6, que fica ao lado do reservatório que rompeu, está sendo monitorada pela Defesa Civil. Ainda é cedo para saber as causas do rompimento da barragem de Brumadinho. O presidente da Vale disse que as últimas avaliações realizadas na mina do Feijão e na barragem atestaram que todo o sistema estava seguro. Agora, no dia 10 de janeiro, foi feita a última leitura dos monitores. 10 de janeiro agora, tudo normal. O último relatório que nos foi enviado de auditoria externa foi no último dia 26 de setembro de 2018, que atestava a perfeita estabilidade do sistema. É importante dizer, né, o recurso mineral é da União. O minerador, ele praticamente paga uma compensação financeira, ele extrai e o custo da extração e vende. Então é uma atividade de alta lucratividade. E a gente tem que repensar essa questão porque a sociedade não pode ficar mais com prejuízo. Quer dizer, o minerador fica com lucro e a sociedade fica com prejuízo social, ambiental e até humano, né, com perda de vida. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.